A comunidade Narrações Imersivas está disponível. Acesse o link na descrição, ou então no primeiro comentário fixado, ou até mesmo no QR Code na sua tela. Você pode assinar a nossa comunidade em duas plataformas. Estamos tanto na Aurelo quanto no Spotify, via Patreon. Ao se tornar membro da nossa comunidade, além dos livros já disponíveis no nosso canal, você encontra uma série de livros exclusivos para a nossa comunidade. Todos os livros são em formatos de MP3, sem interrupções ou propagandas, para uma maior e melhor narração imersiva. E para aqueles que já são membros, já estão aproveitando do nosso mais novo projeto, que se trata de Harry Potter totalmente ambientado, sonorizado e com a trilha oficial dos filmes. A versão definitiva para quem busca uma verdadeira imersão na saga. Então não fique de fora. Assine a nossa comunidade e descubra mais uma forma de ouvir narrações imersivas. O canal Narrações Imersivas apresenta Percy Jackson e os Olimpianos, A Fúria da Deusa Tríplice, um livro de Rick Riordan, narrado por Marcelo Klein. 23. Nós encontramos o covil maligno do perfume. As gêmeas tinham que dar umas boas explicações. Antes que elas pudessem perguntar por que você tem gladiadores magrelos, Annabeth partiu para cima delas. Vocês têm alguma ideia de quem eu sou? Perguntou Annabeth. Uau! Ela estava percorrendo toda a lista dos maiores sucessos de Gente que dá Carteirada, volume 1. Você é aquela garota, disse Fedra, cujo nome deduzi com muita sagacidade a partir do crachá que ela usava e que dizia Fedra. Você destruiu a ilha de Circe, gritou Dedra, que também usava crachá. Annabeth riu. Que cara de pau! Logo vocês duas me falando isso. Eu não destruí a ilha. O garoto burro que estava comigo destruiu a ilha ao soltar aqueles piratas. E vocês impediram? Alguma de vocês duas? Não. Como se atreve? Gaguejou Fedra. Você nem... Fui escolhida pessoalmente por Circe para um treinamento especial? Perguntou Annabeth. Sim, eu fui. E enquanto eu venho fazendo coisas grandiosas e conquistando feitos enormes, vocês duas ficaram escondidas em Nolita vendendo poções vagabundas. Nós não estamos escondidas, insistiu Fedra. Não são vagabundas, acrescentou Dedra. Atrás delas, a funcionária pigarreou. Senhoras, mandem sua lacaia embora, disse Annabeth. É melhor ela não ouvir o que tenho a dizer. As gêmeas não gostaram disso, mas Dedra estalou os dedos. Nos deixe sozinhas, Madeline. Madeline saiu correndo. Ela podia muito bem estar indo almoçar com o cabelo verde. Agora, disse Annabeth, talvez vocês tenham abandonado Circe. Abandonado? Berrou Dedra. Mas eu tive professores ainda melhores. Não há professores melhores, gritou Fedra. Annabeth ergueu a chave da casa do Gramercy Park com um chaveiro de tochas cruzadas. Reconhecem essas chaves? Sabem para quem eu trabalho? Fedra soltou um arquejo de surpresa. Você? A deusa? Isso mesmo, disse Annabeth. Eu trabalho para a própria deusa Hecate. Tecnicamente era verdade, embora Annabeth tivesse feito parecer algo bem mais sério do que uma semana cuidando dos animais dela. Isso é impossível. Dedra pareceu magoada. Ela fechou a escola há um século atrás. Ela nos recusou quando pedimos que nos aceitasse como aprendizes. As gêmeas pareciam tão magoadas que me senti mal por elas. Imaginei as 4 irmãs aparecendo na mansão e ouvindo os gritos das aldravas. Não, vocês não podem entrar. Podem sim. Galinha pintadinha! Em seguida, talvez Hecate as tivesse repreendido e mandado que sumissem. Pensei no folheto da escola de 1913 rasgado e naqueles óculos quebrados. O que poderia ter sido? O que quer que tivesse acontecido um século antes
foi o motivo de Hecate fechar a escola, e ela ainda tinha algumas questões mal resolvidas. Eu só queria entender o que isso tinha a ver com Sege. A deusa é muito seletiva com os alunos, declarou Annabeth, com arrogância. Eles precisam ser, bem, inteligentes. Por exemplo, se vocês iam roubar a amada tourão da deusa, deviam pelo menos ter tomado cuidado de não chamar seu produto novo de Gale. Eu tinha ouvido a expressão deixar alguém com o pé atrás, mas nunca tinha visto acontecer. Fedra e Dedra jogaram o peso do corpo para os calcanhares e se inclinaram para longe de Annabeth, como se ela fosse cuspir fogo. Eu poderia ter derrubado as duas com um tridente de plástico. Eu garanto, gaguejou Fedra, que nós não roubamos Gale. Ela veio por conta própria. E ela está aqui agora, adivinhou Annabeth. Suas irmãs, Filomena e Sylvie, já conheceram o desprazer da deusa. Se eu descobrir que algum mal foi feito a Gale, eu vou ficar feliz em mostrar a vocês que... Não precisa, gritou Dedra. Gale está muito bem. Nós podemos mandá-la para casa, talvez semana que vem? Ou na seguinte, disse Fedra. Nós estamos para receber um pedido grande. Vocês vão me mostrar a tourão agora, ordenou Annabeth. As gêmeas se entreolharam. Annabeth as tinha colocado no modo lutar ou fugir, e acho que agora elas estavam avaliando as chances das duas opções. Claro, disse Dedra. Por aqui. As gêmeas foram para a sala dos fundos e fizeram um sinal para as seguirmos. Annabeth olhou para mim e Grover com uma expressão de advertência. Fiquem preparados, sussurrou ela. Ela não disse para quê, mas nós seguimos as ninfas até a oficina delas. Não sei como os vilões mitológicos conseguem pagar por tantos metros quadrados em Manhattan. São sempre covis enormes, com vários andares e uma abundância de espaços para câmaras de tortura e salas luxuosas onde eles relaxam e planejam seus feitos nefastos, essas coisas. Os senhorios deles aceitam dracmas de ouro? Por outro lado, os deuses do Monte Olimpo devem ter gastado vários zilhões para conseguir o terreno celestial sobre o Empire State Building. Então, acho que nem vale a pena pensar nisso. Fedra e Dedra nos levaram por uma escada sinuosa que descia até uma sala grande, onde cabia um laboratório inteiro, o que era bom, porque era para isso que elas queriam aquele cômodo. Chaleiras de cobre soltavam 20 cores diferentes de vapor. Canos com medidores cobriam as paredes com registros vermelhos grandes para controlar a pressão. No centro da sala, um caldeirão de verdade borbulhava com um líquido dourado que não devia ser canja de galinha. Bancadas de trabalho estavam cheias de frascos de ervas, temperos e partes dissecadas de criaturas e plantas. Depois de ver a cozinha mais modesta de Hecate, aquele lugar deveria ter sido impressionante. Era bem maior e mais complexo, mas, sinceramente, eu tive a sensação de que aquelas ninfas estavam se esforçando demais. A cozinha de Hecate parecia funcional. Aquela parecia dizer, olha como somos talentosas à beça. Logo a gente descobre o que está fazendo. E correndo pela sala, presa a uma corrente dourada comprida pendurada num sistema de roldanas no teto, estava nossa velha amiga Gale. A tourão não parecia estar curtindo as férias. Corria furiosamente pelo laboratório, seguida pelo que parecia um enxame de abelhas metálicas furiosas. Gale remexia numa caixa de frascos, botava a pata em um deles e as abelhas voavam para lá. Pegavam o frasco, levavam para o caldeirão e o entornavam lá dentro. Depois, a tourão corria para localizar o ingrediente seguinte. Se ela parasse para pensar ou só respirar um pouco, as abelhas a cercavam e picavam a bunda dela. Gale gritava com elas e peidava, mas as abelhas não pareciam se importar. Deviam ser autômatos de bronze celestial, que não eram perturbados por coisas triviais como o gás mortal. Gale! Gritou Grover, esquecendo que nosso papel era ficarmos em silêncio para parecermos intimidadores com nossas armaduras de plástico. A tourão olhou para ele de cara feia e soltou uma série de ruídos tão contundente que não tenho permissão para expor.
em parte por não saber traduzir sons de tourão e em parte por não ser adequado a todos os leitores. As abelhas ferroaram Gale e a botaram para correr, interrompendo a lista de reclamações. Grover se virou para as ninfas. A tourão não está aqui por vontade própria. Fedra pareceu chocada. O quê? Não! Nós não recebemos nenhuma reclamação da parte dela. Ela adora tudo aqui, concordou Dedra. Scree! Gritou Gale, sendo perseguida pelo enxame de abelhas. Ela não adora tudo aqui, afirmou Grover. Dedra e Fedra bufaram e fingiram surpresa, oferecendo todos os tipos de desculpas para a falta de transparência de Gale quando se tratava de expressar queixas sobre seu local de trabalho. Enquanto isso, eu tinha me saído muito bem em manter a boca fechada, se é que posso me gabar disso. Estava examinando a sala, pensando em todas as fontes de água úteis que poderia usar se as coisas desandassem e virassem uma catástrofe. E as coisas sempre viravam uma catástrofe. Dava para eu explodir os canos e as chaleiras. Podia inundar o porão todo. O problema era que muitos dos líquidos no laboratório eram de uma espécie de poção, e eu não sabia se queria espalhar produtos químicos mágicos sem saber o efeito que provocavam. Afinal, uma provinha de um sorvete de morango foi o que tinha colocado a gente naquela confusão toda. Finalmente, Annabeth interrompeu as gêmeas com um movimento imperioso da mão. Vocês mantiveram essa tourão aqui sem o consentimento dela. Vocês a usaram para fazer poções para benefício próprio. Hecate não vai gostar nadinha disso. Soltem Gale e a entreguem para nós agorinha. E eu não vou denunciar vocês. Senão, vocês duas vão enfrentar a fúria da deusa tríplice. Isso me pareceu uma fala ótima. Eu teria dito na mesma hora. Aqui, toma tourão. Mas as gêmeas ficaram estranhamente calmas. Talvez tenha sido algo que Annabeth disse, ou o tom de Grover, ou o jeito como eu ficava me mexendo, morrendo de nervoso. Isso me fez lembrar a época em que eu nadava com tubarões, algo que costumava ser divertido quando se é filho de Poseidon, e eles de repente sentiam cheiro de sangue na água. Há um nanosegundo de frisson quando os animais sentem o cheiro, e depois eles entram no modo máquina mortal que come tudo. As gêmeas se entreolharam, concordaram em silêncio e se viraram para Annabeth. Nós podemos não ser muito inteligentes, disse Dedra, mas sabemos que Hecate nunca ia querer uma discípula que deixasse de relatar o roubo da tourão dela. Você não devia ter oferecido isso, concordou Fedra. Faz com que pareça desesperada. Você perdeu a tourão da deusa, não foi? Perguntou Dedra. É por isso que está aqui, acrescentou Fedra. Você está mais encrencada do que nós. Como se atrevem? Disse Annabeth, apesar de ter parecido uma pergunta de verdade. Fedra sorriu com malícia. Sua performance foi boa. Eu quase acreditei. Mas agora estou lembrando como você se revelou uma boa atriz em Eia, fingindo estar do nosso lado antes de soltar os porquinhos da Índia e destruir nossa ilha. Annabeth tentou blefar. Ela cerrou os punhos, deu um passo à frente e encarou Fedra. Vocês têm uma última chance. Façam a coisa certa ou sofram as consequências. Até a tourão e as abelhas pararam de se mexer, como se estivessem esperando para ver quem venceria o impasse. Se as abelhas tivessem baldinhos de pipoca, aposto que estariam comendo. O garoto que você salvou, disse Dedra. O que se chama Percy Jackson. Imagino que você o tenha trazido aqui disfarçado. Ela foi até Grover e puxou o chifre esquerdo dele. Ai! Exclamou Grover. Dedra franziu a testa. Ela chegou para o lado e derrubou meu elmo de plástico. Ahá! Gritou ela. Não é justo, falei. Você não tinha mandado de busca para olhar embaixo do meu capacete. Essa prova não vai ser considerada válida no tribunal. Dedra rosnou. Ah! Você vai ser julgado bem aqui, Percy Jackson. A ira da deusa não vai recair sobre nós.
Você fracassou ao cuidar dos bichos dela. Nós vamos ser servas da vingança de Hecate. De fato. Fedra puxou um frasco de fluido verde do bolso da calça. Nós vamos matar vocês, devolver seus corpos para Hecate e explicar como vocês falharam com ela. Nós vamos devolver Gale também, e a deusa vai nos recompensar. Depois que Gale terminar de nos ensinar a fazer as receitas secretas dela, acrescentou Dedra. Sim, depois disso, óbvio, concordou a irmã. Preparem-se para morrer, semideuses. E Sátiro, disse Annabeth. Tanto faz. Fedra jogou o frasco aos pés de Annabeth.